Lula fala como Lula. O Brasil é governado por um bando de malucos. Transcrevo a entrevista, finalmente, concedida por Lula a Mônica Bergamo, da Folha, e a Florestan Fernandes Jr. Do El País, reproduzirei seu primeiro texto num post, a seguir. Leia, porque apesar de todas as humilhações que lhe tentam impor, inclusive na própria entrevista, o que você verá é um homem altivo e lúcido, falando com a decência que falta às elites e a simplicidade que faz o povo entender. Brasil é governado por um bando de maluco, diz Lula em entrevista na prisão Mônica Bergamo, com imagens de Marlene Bergamo e Victor Parolin. O ex-presidente Lula afirmou nesta sexta, 26, em entrevista exclusiva concedida à Folha e ao jornal El País, que o Brasil está sendo governado por um bando de maluco. Depois de uma batalha judicial em que a entrevista chegou a ser censurada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, decisão revista na semana passada pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, o petista enfim recebeu os dois veículos, em uma sala preparada pela Polícia Federal na sede do órgão em Curitiba, onde está preso. Os agentes explicaram aos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas presentes que ele seria colocado em uma mesa a uma distância de 4 metros de todos. Ninguém poderia se aproximar. O ex-presidente Lula, com os braços para frente, em entrevista na Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. Segundo a PF, eles estavam cumprindo um protocolo de segurança comum a todos os presos. Em 2 horas e 10 minutos de conversa, o ex-presidente falou da vida na prisão, da morte do neto, do governo de Jair Bolsonaro, das acusações de corrupção que sofre e da possibilidade de nunca mais sair da prisão. Não tem problema, afirmou ele quando questionado sobre a possibilidade. Eu tenho certeza de que durmo todo dia com a minha consciência tranquila. E tenho certeza de que o Dallagnol não dorme, que o ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro não dorme. Reservou ao ex-magistrado, o primeiro que o condenou pelo caso do triplex do Guarujá, algumas de suas principais ironias. Sempre riram de mim porque eu falava menos. Agora, o Moro falar com Gé é uma vergonha, afirmou. Lula disse também acreditar que Moro não sobrevive na política. Já sobre o presidente Jair Bolsonaro, não foi tão taxativo. Apesar de várias críticas, afirmou que ou ele constrói um partido sólido, ou não perdura. Lula disse que a elite brasileira deveria fazer uma autocrítica depois da eleição de Bolsonaro. Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governado por esse bando de maluco que governa o país. O país não merece isso e sobretudo o povo não merece isso, afirma. E comparou o tratamento que a imprensa dá a ele com o que reserva ao atual presidente da República. Imagine se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família? Questionou, referindo-se ao fato de o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, ter empregado familiares de um miliciano foragido da justiça em seu gabinete quando era deputado estadual pelo Rio. O ex-presidente chorou quando falou da morte do neto Arthur, de 7 anos, vítima de uma bactéria, há um mês. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Eu já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar o meu neto viver. Lula disse ainda que, se sair da prisão, quer conversar com os militares para entender por que esse ódio ao PT, já que seu governo teria recuperado o orçamento das Forças Armadas. Disse que acompanha a briga de Bolsonaro com o vice-presidente, Hamilton Mourão. Mas afirmou que era grato ao general pelo que ele fez na morte do meu neto, defender que ele fosse ao velório, ao contrário do filho do Bolsonaro Eduardo, que afirmou no Twitter que Lula queria se vitimar com a morte do menino. Afirmou que o país tem hoje o mais baixo nível de política externa que já vi na vida. E disse, em tom de brincadeira, que o ex-chanceler de seu governo, Celso Amorim, tem uma dívida por ter deixado o atual chanceler, Ernesto Araújo, seguir carreira no Itamaraty. Questionado sobre Fernando Henrique Cardoso, disse que o ex-presidente poderia ter um papel de grandeza e mais respeitoso com ele mesmo, não comigo. O ex-presidente falou ainda da necessidade de diálogo entre partidos de esquerda. E comentou o fato de o senador Cid Gomes, PSB Comissão Europeia, irmão de Ciro Gomes, que afirmou em um encontro do PT,
Lula está preso, babaca. O petista disse que não ficou chateado pois está mesmo preso. Isso é uma verdade. Só não precisava chamar os outros de babaca, disse, rindo.